Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença e também agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, mais uma vez, podendo transmitir um pouco daquilo que a gente aprende. E eu sempre costumo dizer nas minhas preleções que nunca tenho intenção de ensinar, sim compartilhar o aprendizado e as mensagens que a espiritualidade nos traz. Amigos esses que procuram há milênios trazer informações, trazer mensagens, trazer conforto para nós aqui da Terra, para que consigamos seguir a nossa jornada, um passinho de cada vez, e sair desse vale de sofrimento que nos encontramos aqui há séculos, né? Com essa intenção, eu busquei como tema o título Bem-aventurados aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das vias que os amigos espirituais nos trazem para entender Jesus, para buscar o conforto, para buscar o entendimento. Ok? Então vamos lá. Essa primeira transparência, ela não faz parte do capítulo do Evangelho, mas eu quis colocar aqui como referência de quanto tempo os nossos amigos trabalham em prol da nossa felicidade, né? Então, há 1.300 anos antes de Cristo, Moisés já estava trabalhando para que a gente tivesse um norte, né? Anunciando a vinda do Messias e tentando colocar no caminho das pessoas daquela época, quem pode nos dizer que nós estávamos lá, não é verdade? Para que a conduta dessas pessoas pudessem levar a Deus, pudessem levar ao Senhor, né? E que Jesus seria o próximo amigo espiritual que viria consolar a todos nós, né? Então, só para que a gente tenha uma noção, há milênios já se trabalha para a nossa evolução, para a nossa ascensão a Deus, ok? Eu não vou entrar em detalhes dos 10 mandamentos, que a gente já sabe, mas a gente já pode ter uma noção que isso aqui ainda, de 1.300 anos antes de Cristo, nós sofremos por coisas que estão ditas aqui, ainda, mesmo com tudo isso que nós temos em mãos, né? Então a intenção é trazer a conscientização e a vontade e a busca do estudo, do aprendizado, que é um grande consolador, que são as palavras de Jesus e dos amigos espirituais. Pois bem, agora nós vamos entrar exatamente no capítulo. Eu convido a todos que leiam comigo, e a intenção é que façamos o Evangelho juntos, para que a gente possa interpretar o que está escrito aqui. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, versículos 5, capítulos 6 e 7. Segundo ponto. Bem-aventurado vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, que vos agora chorais, porque rireis. Isso está em Lucas. Jesus, quando veio à Terra, ele avisou-nos: vocês vão passar por grandes turbulências, mas tenham calma. O caminho do Pai, sigam aquilo que eu disser. Não é? E aí a gente faz questionamentos, hoje, são perguntas muito comuns no nosso dia a dia, quando a gente se depara com o sofrimento. Em momento nenhum a gente pode desdenhar as lutas que nós temos no dia a dia. Cada um de nós sabemos o quanto é difícil na nossa jornada. Para cada um tem um peso, determinadas dificuldades. Mas a gente, muitas vezes, na aflição, pergunta e descrê até de um Deus justo e bom, né?
Então, quais são essas perguntas? Por que uns sofrem mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na riqueza? Por que temos tantas desigualdades em nosso planeta? Por que para uns a vida apresenta grandes facilidades ou sorte e para outros, já no nascimento, os pesados desafios? É muito comum, né? Diante de turbulência, nesse mundo que a gente vive de sofrimento e dor, muitas vezes a gente questiona, por quê? Por que dessa desigualdade? A doutrina espírita nos direciona, nos mostra um caminho. Mas não basta somente ver, interpretar, ler. Nós precisamos viver exatamente. E esse é o grande entrave. Quando a gente está num momento de equilíbrio, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Mas quando a gente está na zona de guerra, nos confrontos diários, muitas vezes nós damos vazão aos nossos instintos, esquecendo completamente do norte e muitas vezes esquecendo do propósito que estamos aqui. É essa a intenção que os amigos têm para colocar, saber dividir, e a luta não é fácil, Jesus já nos avisou. Dando continuidade. Interpretando. Por que está escrito que os sofredores aqui na terra serão felizes nos reinos do céu? Sempre nos foi colocado que não. Se você for bom, você vai para o céu. Se você for menos bom, você vai para o inferno. É isso que a gente escutou sempre. Mas, espera um pouquinho. Por que eu pago a passagem mais cara do que meu vizinho? Por que eu tenho que passar por determinadas coisas que ele não passa e ele também vai para o céu? Como é que fica essa história? Né? Então, a gente pode entender que é o seguinte, pode-se entender que aqueles que bem passarem pelas provações, as compreendendo e principalmente fazendo delas instrumento de burelamento das imperfeições, terá o seu mérito no porvir. O que seria esse mérito do porvir? É exatamente aqui, ó. Mérito da consciência tranquila, do dever cumprido perante as leis divinas. Essas leis divinas são imutáveis e elas são sérias e certas. Qualquer desvio dessa lei vai ter que ser reparado, mas reparado com a visão do Pai Maior, não a nossa visão de punição, de ódio, de raiva. Né? É isso que a gente vai ver um pouco mais adiante. Justiça das aflições. Esse é um trecho exatamente do Evangelho. Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E aí no trecho eles dizem que para ter maior mérito. Né? Mesmo sabendo, é aquilo que eu falei no início, às vezes a gente sabe, né, que o determinado sofrimento ele vai nos ajudar, mas isso ainda não nos consola. Ainda a gente não consegue entender por quê? Falta um pouco de fé, falta um pouco de realmente olhar para os olhos no caminho e entender 100% e viver 100% aquilo que o Mestre nos quis dizer. Não é? A fé no futuro, como estava dizendo aqui, pode consolar e infundir paciência. O aprendizado da paciência a gente adquire, né? Mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Né? É muito comum a gente ver pessoas honradas, trabalhadoras, passando por dificuldades, você fala, puxa vida, se ele que é tão bom assim passa por isso, e eu? Né? Como é que vai ser? Ele está dizendo exatamente isso aqui. Admitindo a existência de um Deus soberanamente justo e bondoso, não agiria por capricho e parcialidade. De uma vez por todas, a gente tem que entender, Deus não carrega os sentimentos que nós carregamos. Deus é soberano, Deus é justo. É até um pouco difícil entender até que ponto vai essa bondade, até que ponto vai esse amor. Né? Ainda está muito distante para entendermos o amor de Deus. Então vamos tentar chegar até Jesus. Né? Jesus é uma coisa mais palpável, Jesus esteve aqui, nós vimos. Né?
E as suas obras ainda estão sendo comentadas e faladas e estudadas até hoje, não é? Continuando. Todo mal origina-se de uma causa. Deus nos coloca na direção desta causa, para que possamos reparar. A lei da causa e efeito. Nada mais justo. E como você vai reparar, aprender uma coisa se realmente você não vive essa causa? Vive esse efeito daquilo que você fez? Uma coisa é você pedir desculpa. Outra coisa é você viver aquilo que você fez para o outro. Seja lá o que for. De uma palavra a um ato. A reencarnação. E Deus dá essa devida justiça para que a gente possa sentir exatamente aquilo que nós proporcionamos. E isso vai fazer-nos aprender. E isso vai nos calar. Então a gente já começa a entender que Deus já não é tão malzinho como a gente imagina, né? Escolha justa. Ok? Continuando. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Uma da vida presente e a outra fora desta vida. Então, a gente dentro da doutrina espírita acredita na reencarnação, né? E pode se diferenciar, pode se entender duas situações que vão estar no nosso caminho. As causas que nós mesmos fizemos para nós mesmos nessa vida, independente das questões de resgate, e as questões kármicas, podemos dizer assim, que serão a nossa chance de reparação dos erros. Mas isso nós não estamos falando de uma. Nós estamos falando, lembra que eu falei lá atrás, de 1.300 anos de Cristo, já estávamos na caminhada. Não dá para se precisar se nós estávamos lá ou não. Mas muito provavelmente a gente já passou por alguma história, né? Então, são situações que nós carregamos de como sempre se diz, apenas estamos vivendo uma página do nosso livro, sendo que o livro tem 300. Né? Buscando a origem dos males do homem, verifica-se que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Motivos de quedas, se baseando nas causas atuais de uma encarnação. Falta de ordem, perseverança, limitação dos desejos. Vaidade, doenças contraídas pelo excesso de todos os tipos. Ganância. Tudo isso, se a gente fizer uma pequena relação breve, nós vamos ver lá nos 10 mandamentos, com outras palavras. Nós veremos. É muito comum, nesses momentos de turbulência, você vê investigações, você vê prisões, né? Isso no passado, mais recente. E uma coisa que me chamou a atenção uma vez foi que uma dessas pessoas, um desses empresários envolvidos em escândalos, ele foi detido, levantou-se toda a suspeita que ele tinha e ele começou a relatar. Começou a relatar que tinha reuniões à noite para acertar acordos, acertar negociatas, e depois ia para jantares, e depois ia para festas. E isso era uma prática do negócio, se exigia muito, o negócio estava em pleno crescimento. Aí começou, eram uma ou duas reuniões por semana, as reuniões continuaram 2 vezes por semana, e essas pessoas toda vez jantando, para festa, para casas de prostituição. E isso continuou crescendo, isso continuou crescendo, isso continuou crescendo. Já não bastava ir todo dia, isso continuou crescendo, das 7 às 5 da manhã, 7 dias por semana, essa pessoa vivendo tudo isso. Como é que pode se atribuir a Deus uma falha dessa? A própria pessoa, talvez a prova dessa pessoa seria não ir exatamente, não se enveredar por essa situação. Mas observemos que o conjunto que ele estava vivendo naquele momento foi a porta de entrada. Quem causou o maior dano para ele? Ele estava numa situação extremamente delicada, sua família deteriorada, sozinho, porque nesse momento aí acabou qualquer possibilidade de amigo, né? E aí a gente chega à seguinte conclusão: de quem foi a culpa?
seguramente ele pode ter em alguma fração de segundo na sua vida, ele ter tido um toque e falou, cuidado, mas não vai dar nada, vamos embora. Então, é um pequeno exemplo daquilo que a gente faz, não é só ele, somos todos nós, cada um dentro da sua necessidade. Comer muito, dá problema. Indisciplina, dá problema. Tanto é que Emmanuel fala para o Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Que palavra fácil de se falar. Mas como é difícil da gente executar. Né? Mas tudo bem, vamos dar mais um passo. Continuando. Essa parte é muito interessante, que eles nos pedem para fazer uma autoanálise. Né? Olhar para dentro de nós e sermos sinceros com nós mesmos. Né? Porque também faz parte da nossa conduta sempre procurar um culpado na nossa derrocada. Sempre. É como, mas eu fiz isso porque fulano também pode. Mas eu não tenho dinheiro. Tem tanta gente rica que faz, por que? Né? É comum, isso é normal, eu, você, todos nós somos assim. O que Jesus nos diz nessa passagem do Evangelho é exatamente para fazermos uma introspecção. E precisamos ter coragem para fazer isso. Porque às vezes a gente pode encontrar coisas lá que vão nos assustar. E que são nossas. Que não adianta delegar para ele. Enquanto nós não resolvermos como seres, como indivíduos, nós não vamos progredir. Isso vai se continuar. Por quê? A lei. A lei divina. Nós pecamos perante a lei divina. E essa lei, ela é certa. E nós vamos reparar essa questão. Verdadeiramente, não é mais ou menos. Nós vamos ter que seguir. Então, eu vou fazer a primeira leitura aqui. Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer, se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. É a mais pura verdade. A queda, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Isso está na página 81 do Evangelho, capítulo 5. Continua. Causas anteriores. Isso nós já vamos entrar naquela questão, da reparação do erro que nós tivermos olhando as sucessivas reencarnações. Né? Algumas reencarnações, porque é muito comum a gente, às vezes, entender e se preocupar, puxa, eu fiz tal coisa agora, eu vou pagar na próxima encarnação. Opa, calma. Não é bem assim. Né? Tudo é muito bem calculado de acordo com a possibilidade que a gente tem de acerto. Esse zelo existe pela espiritualidade. Existem milhares de casos que vamos entrar nos determinismos, onde as pessoas compulsoriamente reencarnam por conta de não ter a capacidade desse equilíbrio. Isso é uma situação. Né? Mas na maioria das vezes, isso é trabalhado. Então hoje vamos cumprir um pouquinho, vamos tentar. Mas o que acontece geralmente é que a gente vem para cumprir um pouquinho e acaba acumulando um pocão. A gente acaba arrumando mais problema por conta de tudo isso que a gente já viu. Né? A justiça terrena pune quem causa danos a alguém ou à sociedade. Isso nós temos aqui já. Né? Qualquer curva errada, fora de conduta, que você prejudique a sociedade ou o próximo, você já tem a punição da justiça. Mas aí ela é falha, a gente sabe disso. Ela tem as suas brechas, não é? Então vamos lá. Toda causa, como já dissemos, produz um efeito.
Isso é lei. Seja esse efeito bom ou seja um efeito ruim. De uma palavra ao tirar uma vida. É causa e efeito. Né? Muitas vezes uma palavra ela tem uma força destrutiva impressionante. E dentro dos nossos lares, dos nossos trabalhos, do nosso dia a dia, é um revólver engatilhado. Está em nossa mão, em nosso controle, aquilo que nós vamos falar. Mas pô, o cara me fechou no trânsito, eu tive que, não aguentei. Bingo. É aí. É exatamente aí que pode nascer um problema, ou pode ser aí que vai ser burilado a sua impaciência, o seu orgulho. Opa, para um pouquinho, vamos respirar. O exercício, construindo passo a passo a ascensão. E são nessas pequenas coisas que nós precisamos nos policiar. A gente também gosta de grandes obras. Vamos mudar. Opa, fazer uma obra, mudar a família. Não vai ser. Vamos cuidar de nós. Se cada um cuidar do seu, o todo melhor. É a nossa dificuldade maior. E estão nas pequenas coisas do dia a dia. Pequenininhas. Aquela coisa boba, que já virou rotina na nossa vida e a gente acaba nem percebendo. Uma palavra, um desdém, um olhar ruim, uma frieza, aquilo lá, mas exatamente aquilo são as chaves para que a gente consiga fazer o nosso mundo melhor, familiar, do trabalho, profissional. Somente através das reencarnações ocorre essa depuração. Agora essas coisas começam a ficar um pouco mais claras. Não é? Se olharmos somente para essa vida, a gente não vai conseguir entender o que está sendo dito aqui. Toda essa sequência de acontecimentos terão fim quando evoluirmos nossa moral e nosso intelecto. Está ligado diretamente à moral e ao intelectual, à inteligência. Quando você tem mais conhecimento, você analisa melhor, você entende melhor. Por que os irmãos da espiritualidade nos pedem? Orem, leiam as obras, seja a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, se instruam das coisas de Deus. Mas tem parábolas, é difícil de ler. Eu tinha uma dificuldade de entender parábolas, não tem recurso hoje, que você interpreta tudo. Né? Google é o nosso amigo inseparável. Né? A internet tem uma gama de possibilidades, mas não tem mais desculpa. Estou falando por mim mesmo, tá? Não estou apontando para ninguém. O caminho vai nos mostrando que você tem que melhorar, se quiser parar de sofrer. Está em nós, em cada um. As provações também nos trazem a oportunidade de sentirmos a real necessidade de fazer o bem. Os amigos espirituais falam que, enquanto existir o mal, é que o todo, quando eu falo todo, é o nosso planeta, e todos que habitam esse planeta, sentirem a verdadeira necessidade do bem. A nossa sensação de necessidade do bem é muito pequena. Minha casa está bem, meu vizinho, estou seguro, está tudo certo. Não é. Não é. É um começo, pode ser. Mas todos nós temos que ter essa sensação de necessidade do bem. Aí o mal se estanca e nós seguiremos a jornada evolutiva, como se fala tanto da regeneração da Terra e tudo mais. O meio ambiente está igual ao seu habitante. Enquanto isso houver, continuaremos nessa mesma situação. A espiritualidade está trabalhando muito, cada vez mais. Mas é a mesma coisa que você falar para uma pessoa que não tem condição. Bom, imaturidade nossa. Continuando. Causas anteriores das aflições. Deus nos dá a mesma oportunidade de reparação, colocando em nossa trajetória evolutiva situações que poderemos nos redimir perante o erro cometido, vivenciando exatamente o que proporcionamos a outrem, resultado de nossas ações. Chico tem uma passagem, alguém já deve ter ouvido, que é muito comum.
Chegou um comerciante lá de Minas Gerais falando, pô, eu ficava com a cabeça baixo, chorando, triste. O Chico falou, pô, o que foi? Pô, Chico, entraram no meu comércio, roubaram tudo, quebraram tudo, eu estou desesperado. O Chico simplesmente falou, meu filho, que bom que devolver as coisas, né? O que deu? O que deu para entender isso? Que ele tinha que passar por aquilo, em algumas situações, lá atrás, ele pode ter ocasionado. E como ele iria sensibilizar? Seria sensibilizado? Vivendo exatamente. Olha a lei divina. Exatamente. Aí você começa a entender que o Pai não é punitivo. O Pai é justo. Então, viva essa situação e olhe o que você proporcionou. Tá? Calou, não calou? Doeu. Doeu porque tudo aquilo que ele tinha comprado foi de muito suor, muito trabalho. Mas aquilo lá deve ter despertado algum sininho na cabeça dele para que ele leve isso como lição verdadeira. Eu coloquei também um parênteses aqui na explanação do Evangelho para falar bem rapidinho, que nós já estamos chegando no final, a trajetória de Emmanuel. Emmanuel, como todo mundo sabe, ele é um mentor, ele é ainda um mentor, ou foi aqui, pelo menos a passagem do Chico na Terra, que foi mais atuante, e não deixa de ser agora, continua, mas ele ficou mais evidenciado enquanto Chico Xavier estava fazendo sua missão aqui na Terra. E se a gente olhar a trajetória desse espírito, eu, sinceramente, na leitura desse livro há 2000 anos, eu fiquei com vergonha daquilo que eu sentia de reclamação. Porque o que passou esse espírito, e olhando hoje o que ele atingiu, é lógico, ao longo dos milênios, né, nós todos temos chance. Né? Um pequeno resuminho muito breve, porque o livro é muito complexo. Eu até pedi para a Vânia depois fazer a indicação da série do livro, que vale muito a pena. Né? Ele era um senador romano. Roma, naquela época, era o centro do mundo. Né? E o romano, principalmente os de cargos mais elevados, eles se achavam o dono do mundo, superior a tudo e a todos. Falar em perdão, que isso? Eu conquistei, eu tenho direito da vida, sobre a vida daquela pessoa. Escravo, ele vai me servir. E todos aqueles que ele achava que não estavam no seu nível eram tratados da pior maneira. Né? Então aqui, continuando isso aqui, ó, ele teve a oportunidade de conversar com Cristo, né, por conta dele se mudar de Roma para Jerusalém por conta de uma doença que a filha teve. Né? A filha pediu. E a filha foi curada. Mas quando ele conversou com Jesus, ele sentiu o baque daquela luz, daquele amor, mas ainda não conseguiu quebrar todo aquele orgulho, toda aquela empáfia que ele tinha. A filha foi curada, né? E a partir desse momento, a sua esposa, Flávia, se converteu ao cristianismo, começou a seguir o Cristo. Isso nós estamos falando do cristianismo primitivo, 50 anos depois que Cristo morreu, 30 anos, né? Então, aquilo ainda estava muito forte, a questão do Cristo. E Cristo, nessa situação, estava ainda em Jerusalém, né? Mas é o cristianismo primitivo, ok? Só um adendozinho. No planejamento reencarnatório de Emmanuel, a alma gêmea Flávia, a esposa dele, né, veio junto. Apesar de estar juntos, ela tinha uma distância muito grande em sentimento, em amor. Né? Ela veio literalmente para ajudar, no caso do senador Públio Lentulus, a tentar se melhorar. Resumindo muito a história, né? Públio Lentulus, já no final do livro, diante de todos os acontecimentos de fofocas e suposição de traição com sua mulher, ela foi presa numa catacumba, orando e praticando o cristianismo, foi levada ao circo romano para ser executada, né? E no dia que
Públio Lentulus seria homenageado com o galhardão de Roma, a homenagem mais honrosa, e ela foi morta no circo romano. E aí depois ele veio a saber, né? E no final do livro, ele, diante de um fato que aconteceu, que ele teve um filho raptado, esse filho, que foi capturado por adversários judeus, numa rebelião que houve na Galileia, ele teve os seus olhos perfurados pelo próprio filho que ele tinha sido sequestrado. Foi sequestrado. É uma história impressionante que cala, né? Ver tamanha dor, tamanho sofrimento, né, de um ser que hoje ele é mentor do Chico Xavier e ainda faz obras. Ele veio em processos reencarnatórios como Padre Manuel da Nóbrega, colonizador, trazendo as mensagens para os, entre aspas, selvagens aqui do Brasil, né? Então, é um espírito ativo, mas teve a sua história, né? Então, 2, 3, 5 mil anos ele está na jornada, ele conseguiu a ascensão, né? Então, eu só peço atenção para esse livro, que faz parte da literatura espírita e é muito instrutivo, com o efeito de sensibilizar o nosso caminho. Tá bom? Acho que agora aqui vai ser um videozinho, eu não vou estourar muito mais o tempo, nós já estamos acabando, né? Outra coisa que eu acho muito interessante, às vezes o olhar fala muito mais do que algumas palavras. E quando as palavras são verdadeiras, o olhar muda, o brilho no olhar é outro, né? E eu busquei esse vídeo na internet, só para a gente finalizar, e preste atenção na fala dessa pessoa que vai entrar aqui agora. É um vídeo super rapidinho. No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio Mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui de Coronel Fuxiano. A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso que eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram a sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus, poxa, foi crucificado, né? Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa à toa. Entendeu? A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. E eu fico sempre aqui nessa mesma esquina, na Caixa, no Bradesco. Se quiser ficar, comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar do amor de Deus, pode vir 2 vezes. A gente está sempre por aqui. Beijão. Bela lição, né? Queridos amigos, muito obrigado. Chegamos no final. Agradeço pela paciência, pelo carinho da presença. Que Jesus e o nosso Pai maior nos abençoe. Que assim seja.